Boa noite. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus a respeito do casamento. E eu queria fazer um estudo breve hoje sobre um dos principais, talvez o mais importante casamento das Escrituras. Quando eu era criança, eu sempre gostava quando o pregador começava desse jeito, que eu ficava com uma pulga atrás da orelha pensando: quem será o principal casamento da Bíblia, né? Será que está falando de uma pessoa, será que de outra? Eu começava a pensar assim. E eu acho que é importante nós termos esse tipo de curiosidade em relação à palavra de Deus. Mas a gente começa em Mateus 19, onde está escrito: alguns fariseus, no versículo 3, aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isto é dado. E eu começo lendo este versículo, apesar de não ser a primeira menção na Bíblia a respeito do casamento, mas porque ele contém um segredo no versículo 4. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Por essa razão, por causa do princípio, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Importa que nós entendamos a essência do casamento de acordo com a palavra de Deus. Os casados, os solteiros, aqueles que pensam bastante em casar, aqueles que pensam só um pouquinho às vezes, né, porque o casamento ele é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Ela é uma das poucas decisões cujas consequências nos acompanham todos os dias pelo resto da nossa vida. E se for uma decisão boa, bem tomada, de acordo com a vontade de Deus, então essas consequências serão constantemente e consistentemente positivas. Mas se for uma decisão tomada de maneira leviana, se for uma decisão tomada de qualquer jeito, então essas consequências não serão necessariamente boas, elas serão de qualquer jeito, né? Então pode ser às vezes bom, às vezes ruim, às vezes do jeito que for. Mas de qualquer maneira, o casamento é desde o princípio. Seja o casamento feliz, o casamento triste, o casamento que está muito bem, o casamento que está passando por dificuldades, né? Ele é desde o princípio. Essa última semana eu fui com a minha esposa para Minas Gerais e eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu não tinha feito antes, que é dirigir numa estrada de terra, né? E estava muito escuro, bem escuro mesmo, bem à noite, e foi um negócio meio assim
assustador para quem nunca tinha feito, porque parece que o carro vai desmontar, né? Eu já não tenho assim aquele carro de, meu 4x4 off-road, não, Renaultzinho de andar na cidade, né? E aí eu vou lá, e o carro parece que vai desmontar, e sobe, desce, e primeira e segunda, e primeira e segunda, e quando você coloca na terceira, você fala, uau, nossa, estou na terceira, eu estou indo super rápido, e a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e vai lá tudo errado. Isso é uma estrada, está indo, é como um casamento que está passando por dificuldades. Quando a gente passa por dificuldades na estrada, não é necessariamente hora de parar. A gente vai indo. Tem um buraco aqui, tem um obstáculo, eu vou em volta dele. Eu passo mais devagar, eu vou com mais cuidado, eu vou com mais atenção e eu vou seguindo em diante. Um dos maiores problemas que nós vivemos nos dias de hoje em relação ao casamento é que quando a pessoa sai da autoestrada lisinha e vai para a estrada de terra do dia a dia, ela fala, isso aqui está muito difícil, é melhor eu parar e voltar. É melhor eu parar, eu vou voltar para a autoestrada, eu vou voltar para os relacionamentos fáceis, para os relacionamentos superficiais, para as vias principais onde todo mundo anda. O problema é que se a gente fizer o que todo mundo faz, a gente vai ter o que todo mundo tem. Isso é real em relação à nossa vida de oração, isso é real em relação ao nosso trabalho, e isso com certeza é real em relação ao nosso casamento. Portanto, há 4 termos que eu quero explorar aqui no começo de Mateus 19. O primeiro é no princípio. No princípio quer dizer essencialmente, na essência do que foi criado por Deus. Deus criou as coisas perfeitas, mas nem todas as coisas existem de maneira perfeita neste momento, por causa do pecado que entrou no mundo. O casamento, no entanto, ele é a princípio perfeito, porque ele faz parte da essência que foi criada por Deus. E a confirmação disso está no versículo 6. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu. Então, se foi Deus que fez, é perfeito, porque tudo o que Deus faz é perfeito. Ele é rocha eterna, na qual não há engano, não há sombra de variação em Deus. Deus não faz coisa errada. Então, o que Deus uniu, ninguém separe. Porque aquilo que Deus faz de maneira perfeita. A segunda expressão, no mesmo versículo, é ninguém. Por que ninguém é importante? Porque nós temos um problema, não apenas no mundo religioso, mas também dentro da igreja, é que nós temos uma tendência que ela é calcada na nossa própria arrogância de queremos ser a exceção de tudo. Então nós lemos a Bíblia, isso eu já passei por isso, né? Eu lia a Bíblia e a Bíblia falava para mim, né? Mentir é errado, não minta, os mentirosos não entrarão no reino. Todos aqueles que amam e praticam a mentira ficarão do lado de fora da Nova Jerusalém. E eu entendi aquilo racionalmente. Mentir é ruim, mentir é errado. Só que na hora que eu tinha vontade de mentir, eu me justificava para mim mesmo. E eu falava, não, mas eu estou mentindo, mas eu tenho um motivo para isso. Neste momento, eu sou uma exceção a esta regra geral que está na palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus fala para não fazer, eu entendo, não é para fazer. Só que eu sou diferente, eu estou num tempo diferente da minha vida, então eu posso, só um pouquinho. Isso é muito perigoso. Porque se nós continuarmos nesse sentimento, nós nunca vamos nos submeter à palavra de Deus. Sempre vai ter alguma coisa acontecendo. Sempre vai ter uma situação difícil que vai tornar a obediência a Deus um pouquinho mais complicada do que a gente gostaria que fosse. Porque, na verdade, a obediência a Deus contraria a nossa natureza pecaminosa. E a nossa natureza pecaminosa nunca vai desejar a obediência a Deus. Jesus aqui, quando ele fala ninguém, ele está salientando, olha, ninguém é ninguém.
É você, é o seu irmão, é o seu primo, seu pai, sua mãe, a pessoa rica, a pessoa pobre, a pessoa importante, a pessoa que ninguém conhece. Isso vale para todo mundo. O que Deus uniu, ninguém separe. Jesus não deu exceções. No entanto, ele vai ser questionado, porque Moisés deu uma exceção. E nos tempos de Moisés, e isso acabou se estendendo na cultura hebraica e depois judaica até os tempos dos fariseus nos dias de Jesus, a exceção era a seguinte: você tem um casamento, o homem olha para a mulher e vê algo nela que ele despreza, que ele não gosta. Isso legalmente dá razão para que ele fale: mulher, eu não quero mais você, então pegue suas coisas e vá embora. Agora você se vira. A pergunta para Jesus não era se o divórcio era permitido, era se o divórcio era permitido por qualquer motivo. Porque a grande polêmica naquela época era: o homem se divorcia da mulher se ela fez algo muito grave ou se ela fez qualquer coisa. O homem pode se divorciar da sua mulher... Perdão, não é o coronavírus, ok? Eu fui no médico, fiz os testes. O homem pode se divorciar da mulher por ela queimar o arroz? O homem pode se divorciar da mulher pelo dente dela ser torto? Suponha que você namorou com uma pessoa durante uma pandemia de coronavírus e a pessoa muito bonitinha estava usando máscara. Quando você casou, a pessoa tirou a máscara e você viu que o dente era torto. Pode divorciar? Não, mas isso é fraude. A pessoa ocultou uma informação importante, né? Ela tem a boca toda escangalhada. Que é isso? Não, esse casamento não é mais válido. Então essa era a pergunta dos fariseus para Jesus. Jesus, onde é que a gente desenha a linha do divórcio bom e do divórcio ruim? E aí Jesus, ele é justo, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas ele é muito justo. E você tem um problema aqui no esquema de divórcio da parte de Moisés. E o problema é o seguinte: o homem pode olhar para a mulher e falar: eu não gosto mais de você, vai embora. Mas a mulher não pode fazer isso para o homem, ela não tem esse direito, não existe essa possibilidade na lei de Moisés da mulher olhar para o homem e falar: olha, cansei, você é ruim, eu vou embora. Existem provisões dentro da lei para que a mulher consiga um divórcio, mas elas são muito específicas, né? Quando o homem não dá comida para ela, não dá roupa para ela, faz ela passar necessidade, então isso legalmente permite que ela vá embora, porque ele não está sendo marido, não está fazendo a parte dele, né? E tem alguns outros detalhes, e alguns deles são aplicáveis apenas para as esposas que eram escravas. Mas, de todo modo, no tempo de Jesus, a aplicação era: o homem pode e a mulher não. E a expectativa da multidão talvez fosse que Jesus falasse: ok, isso não está certo. Se o homem pode, vamos fazer o seguinte: agora a mulher pode também. O homem pode mandar a mulher embora, agora a mulher pode mandar o homem embora. Todo mundo pode fazer o que tiver vontade. E os fariseus estavam perguntando para Jesus nesse sentido. Mas Jesus falou exatamente o contrário. Ele falou: eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ele não foi adiante, mas ele foi para antes. Ele foi: o princípio do casamento é uma vida de pureza, de fidelidade, de santidade. Se essa vida de pureza, de fidelidade, de santidade foi ferida, então existe a opção do divórcio. Mas se não foi, então não deve existir. Não é qualquer coisa. Não é por qualquer motivo que um casamento deve acabar, mas apenas quando realmente uma das pessoas decidiu acabar com esse casamento. Porque o casamento, ele é uma coisa que envolve dois seres humanos, né? O homem e a mulher, eles são um só corpo, mesmo que eles não sejam uma só cabeça. Então vai acontecer, às vezes, de decisões serem tomadas por um ou por outro que vão ferir, que vão fazer mal, que vão ser difíceis, mas o que Jesus está falando é: no princípio não era assim.
O que importa é o princípio, o que importa é a essência, e na essência o casamento ele é pureza, na essência o casamento é santidade, na essência o homem não tem o poder de mandar a mulher embora e a mulher também não tem o poder de mandar o homem embora. O poder que cada um tem é de viver em paz, é de olhar para a pessoa e falar: você não me quer, você não me ama, ok. Deus é Deus de paz. Deus não obriga que continue o relacionamento nesses termos. Em quais termos? Da imoralidade sexual, nos termos do adultério. Deus fala: não, chegou nesse ponto, então não tem muito mais o que fazer. Quer dizer que acabou? Quer dizer que morreu. Não quer dizer que não possa ser ressuscitado. Porque muitos casamentos são restaurados depois de situações de adultério. Mas essa é a permissão que a palavra de Deus dá. Muito interessante, no entanto, é o versículo 10. Se você ainda está com essa Bíblia aberta, deixa eu explicar para os irmãos o que eu tive uma crise alérgica, e aí eu não tratei, aí ela se tornou uma sinusite, e aí eu não tratei e ela continuou piorando, e eu estou nesse ponto agora, mas eu fiz todos os exames, ok? É só uma sinusite, que acabou se espalhando para além apenas dos sinos da face. No versículo 10, os discípulos lhe disseram, esse é um dos textos mais engraçados do Novo Testamento para mim. Eles falam: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Eles não gostaram. Os discípulos não gostaram de ouvir o que Jesus tinha a dizer, porque os discípulos queriam ter mais poder. Autoridade, eles queriam ter mais controle sobre o relacionamento. Mas Jesus, em vez de ir adiante, ele voltou para trás. Ele voltou para o princípio e falou: olha, é verdade que Moisés fez o negócio lá, mas no princípio não era assim. E o que importa é o princípio. E voltando para trás, o casamento não deve acabar, pois aquilo que Deus uniu, ninguém separe. É melhor não casar, disseram os discípulos. Então Jesus disse: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isto é dado. Em outras palavras, Jesus disse: é verdade, não é para todo mundo. O que não é para todo mundo, né? E eu tenho aprendido que o que não é para todo mundo é o casamento cristão. Não é para todo mundo. Em que sentido, João? No sentido de que a palavra de Deus diz que a fé não é de todos. E existem pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. E quem não tem o Espírito Santo de Deus não consegue viver a vontade de Deus para a sua vida. Não é possível obedecer a palavra, não é possível obedecer o Espírito, não é possível obedecer a Cristo se não há a presença do Espírito Santo dentro. Não dá. E Jesus fala: nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Algumas pessoas vão continuar vivendo suas vidas de qualquer jeito, mas eu estou falando que o casamento deve ser como foi no princípio. Quem vai aceitar essa palavra ou não, vai de cada um, pois a fé não é de todos. Então Jesus fala a respeito dos eunucos, aqueles que então não se casam, né? Que é um versículo deveras polêmico. A gente não vai entrar nele agora não, porque esse versículo ele fala mais a respeito do não casamento do que do casamento em si. E hoje eu vim com toda a intenção de falar a respeito de casamento e de um dos casamentos mais importantes da palavra de Deus. Já deixei aqui separado, se você é bem perceptível, você vai ver que eu estou bem no comecinho da minha Bíblia. A gente pode voltar para Gênesis no capítulo 12. E vamos falar a respeito do casamento de Abrão e de Sara. Hoje a gente lê um pouquinho a respeito de Abrão, do momento que Deus muda o nome dele, e mediante a promessa, né? E eu queria falar um pouco sobre o casamento de Abrão e Sara. Nós já tivemos uma introdução ao tema, quem era Abrão,
O importante é que Deus fez uma promessa para este homem chamado Abrão. E essa promessa era de abençoar todos os povos da terra por meio da sua descendência. Então, por meio dos seus filhos. Mas Abrão era velho e não tinha filhos. Deus tinha um plano para a vida dele que ainda não tinha sido cumprido. Essa é uma das coisas mais importantes quando a gente olha, por exemplo, de Abrão. É que Deus não dá provas. Ele só dá a palavra dele. A palavra dele é a prova. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é a prova. Se você crê, a palavra de Deus é o bastante. Deus falou, vou fazer. Quem crê diz, amém, Deus vai fazer. Essa é a prova. Deus não vai falar, eu me lembro, viu? Olha, eu não me esqueci. Talvez ele possa fazer isso vez ou outra, quando a gente precisa muito e fraqueja na fé, mas no geral, quando Deus falou, está falado. E a gente tem que permanecer na palavra do Senhor. Isso é uma coisa muito importante que Abrão fez. Mas nesse pedacinho da jornada dele, ele não fez totalmente correto. Gênesis 12, a partir do versículo 10. Perdão, irmãos. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para viver ali algum tempo, pois a fome era rigorosa. O Egito, naquela época, o maior e mais importante império do mundo. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Olha só, velhinho, né? Não estava ainda com 90 anos esteja, mas já não perdeu o romantismo. Ele chega no Egito, vira para Sarai e fala, olha, você é uma velhinha gata, viu? Olha, a menopausa não te mudou nem um pouquinho. Você está nota 10. Você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Acabou o romantismo, né? Aí o romantismo se transformou em covardia. Abrão aí falando, olha, Sara, você fala lá que nós somos irmãos, porque eu não quero ter problemas por causa da sua beleza, né? Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Então Abrão tinha razão. Vendo os homens da corte do faraó, a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão, por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Parece que o que Abrão está fazendo é uma tremenda safadeza, né? Uma coisa muito errada. É porque é mesmo, viu? Ele é o pai da fé, mas ele não é o cordeiro imaculado, não. Ele errava. E aqui ele errou feio, errou rude, porque ele estava com medo de morrer, né? E se você já andou de ônibus em excursão, você sabe, né? Que quem tem Jesus não tem medo de morrer, né? Falei, não tenho medo de morrer. Mas Abrão, ele estava com medo de morrer, porque Sara era tão bonita, Faraó ia roubá-la para si. Olha só, e Abrão deixou. Que coisa horrorosa. Ele deixou, porque ele tinha medo e ainda ficou rico com isso. Deus olhou para um negócio desse, Deus que no princípio criou o casamento, você acha que Deus ficou feliz com essa atitude de Abrão? Ele vai dar um jeito nisso aí. Vamos continuar lendo. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse, o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Deus deu um jeito. E talvez a gente até ache o jeito que Deus deu muito estranho.
mas foi o jeito que Deus deu. E sabe por que Deus deu esse jeito? Eu estava lendo esse texto, ele é muito, muito diferentão, né? E eu estava pensando, ele fez o que ele precisava fazer para preservar o casamento de Abraão e de Sara. Porque se ele punisse Abraão, se ele punisse Sara, se um deles morresse, aquela união que era tão importante teria um fim. Mas por causa da promessa que Deus fez a Abraão, Deus tinha um propósito para esse casamento. Aquele casamento abençoaria as nações da terra. Era importante. E Deus falou, eu vou punir o faraó. Até porque o que o faraó está fazendo, por mais que ele não soubesse o quanto era errado, era errado. Deus não pune quem não é merecedor de punição. Deus puniu o faraó pelo adultério e deu-lhe uma chance para que ele se arrependesse de maneira que ele se arrependeu. E o casamento e a união entre Abrão e Sara permaneceu intacta. Isso para mim é muito impactante, porque Deus ele não está usando o poder dele simplesmente como Moisés, né? Quando a gente fala de Deus fazendo grandes milagres, enviando pragas para o Egito, a gente já pensa em Moisés, e o Nilo se torna em sangue, e locustas, e sapos, e escuridão, e saraivada, e não sei o quê, e morrem os primogênitos. Tudo isso só para Deus mostrar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é forte e tudo o que Ele pode fazer. Nesse momento, era só Abrão e Sara. E Deus fez todas essas coisas. Deus mostrou o grande poder dele. E o objetivo de Deus com isso era preservar aquele casamento. Então eles se são reunidos e eles voltam à sua jornada. Isso tem uma conexão muito profunda com o que está escrito lá na primeira carta de Pedro, que é onde eu convido os irmãos a abrirem também, no capítulo 3. E eu vou entrar num tema muito difícil agora, então preparem-se. Porque quando a gente lê a Bíblia, nós somos confrontados com a verdade de Deus, que ela é diferente da nossa. Você nunca vai abrir a Bíblia e falar, isso tudo é muito bom, isso tudo é muito bonito, a não ser que você sempre abra no Salmo 91 e em João 3,16. Mas se você realmente ler, você vai encontrar algumas coisas que vão incomodar seu coração. E é natural, o nosso coração não presta não, viu? Ele não presta para muita coisa. E tem uma coisa que o nosso coração com certeza não presta, para julgar a palavra de Deus. Então nós, como eu já tive a oportunidade de falar aqui antes, né? É a palavra de Deus que julga o nosso coração, né? Ela julga os pensamentos e a intenção do coração. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ver o exemplo do casamento de Abraão e de Sara como algo a ser seguido. O que é muito bizarro, porque a gente acabou de ver aquele pedaço em que Abraão tomou aquela decisão totalmente estúpida. E Deus teve que mandar doenças na corte do faraó. Deus teve que mandar uma praga sobre o Egito para salvar aquele casamento. E isso está sendo usado como um exemplo a ser seguido. Por quê? Vamos ler para saber, né? É o único jeito. 1 Pedro 3, a partir do versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo.
Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Esse é um texto que ele é um pouco difícil de engolir, essa é a verdade. Alguns comprimidos são maiores que os outros e a gente precisa de mais água. A água é o símbolo do Espírito Santo. Por que que a palavra de Deus diz isso? Eu acredito que a chave está no finalzinho do versículo 6. Se vocês praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Sempre em que é falado a respeito da submissão dentro do casamento, a primeira coisa que vem à nossa mente naturalmente são os abusos em relação a essa submissão. O que é uma preocupação verdadeira, é uma preocupação justa. Mas ao mesmo tempo, nós que crescemos com os nossos pais, sabemos o que é obedecer pessoas justas e sabemos o que é obedecer pessoas injustas. Porque obedecemos os nossos pais em momentos em que eles estavam certos e também em momentos que estavam errados. Eu já apanhei merecendo, eu já apanhei sem merecer. Você também? Por quê? Porque meu pai ele não é Deus. Ele não sabe tudo o que aconteceu. E aí ele tem um monte de filho bonitinho. E esse aqui, e ele fala, deve ter sido João, né? E fez uma absurdidade dessa, e lá vai João apanhar mais uma vez. Tudo bem, acontece. Injustiça, erro. Mas como que a gente se submete a uma pessoa que erra? Por meio dessa submissão, o que acontece? Acontece que o bem é praticado, acontece que o marido é ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, acontece que a mulher é forte e não dá lugar ao medo. É alguma coisa que incomoda o nosso coração, nos submetermos a pessoas que são falhas, a pessoas que erram. Mas isso faz parte da nossa vida em todo lugar. Se você trabalha numa escola, você é submisso ao diretor. E se você é diretor, você é submisso à pessoa que cuida da diretoria de ensino daquela região. E vai ser submisso ao secretário de educação, que é submisso ao governador, que é submisso ao presidente, que acha que não é submisso a ninguém, mas no final das contas o STF manda nele e fala o que ele pode e não pode fazer. Meu Deus do céu, né? Não vamos entrar nesse tema agora, né? E você sempre vai ser submisso a alguém. Inclusive no casamento, existe submissão. O que não existe é poder. E nós confundimos autoridade com poder. Nós confundimos autoridade com poder, porque a autoridade humana é baseada no poder, é baseada na força. A autoridade humana é o seguinte, é quando o pai fala para o filho, filho, está na hora de você tomar banho e dormir. E o filho fala, não, eu quero assistir Ben 10. Aí o pai faz assim. Aí o filho sobe, ele toma banho, ele vai dormir. O que é isso aqui? Isso aqui é força, isso aqui é poder. Isso aqui é o pai falando, eu sou mais forte do que você. Você vai bater de frente comigo? Sem palavras, apenas fazendo a mãozinha. Desculpa, eu estou tendo lembranças da mãozinha do meu pai, né, nesse momento da minha vida. Né? Faz a mãozinha. Pronto, acabou. O poder humano, ele é assim. Os relacionamentos humanos de autoridade, eles são assim, mas o casamento não é assim. Não é assim. Não foi assim no princípio e não é assim dentro da igreja cristã. Talvez seja assim no mundo, mas na igreja não é dessa maneira. Existe autoridade, sim, mas não existe poder. Porque o marido tem a obrigação de tratar a mulher com honra como parte mais frágil, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, quando o homem abusa da autoridade que ele tem sobre a mulher, que lhe foi dada por Deus, as suas orações
deixam de ser ouvidas. Porque existe um rompimento da confiança, um rompimento do relacionamento, da maneira como Deus o desenhou. Então Deus rejeita a oração de quem age dessa maneira. De maneira que existe autoridade, mas não existe poder de um sobre o outro, porque o poder emana todo, tão somente de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A Bíblia, é verdade, enfatiza a obediência, a necessidade da mulher obedecer ao marido em todos os assuntos que não ferem a sua própria fé e o seu próprio relacionamento com Deus. Porque existe um relacionamento de autoridade. Existe uma razão prática para isso. Deus criou o casamento com duas pessoas. Se Deus tivesse criado o casamento com 3 pessoas, poderia haver uma democracia. Votam 2, 2 ganham, 1 perde. No casamento bíblico, não dá para votar. Eu voto X, ela vota Y, empatou. Como é que a gente vai desempatar, né? A decisão cabe biblicamente ao marido, mas a Bíblia fala, o marido deve tratar a mulher como a parte mais frágil. Isso é, o marido deve tomar a decisão pensando no bem da sua mulher, não no seu próprio bem. Porque isso é casamento. O marido que age de maneira egoísta não está vivendo o casamento. Esse sim está vivendo opressão. Mas aquele que decide pelo bem, aquele que decide pelo que o outro quer, pelo que o outro prioriza, pelo que o outro gosta, esse está obedecendo a palavra de Deus. Porque este está amando a sua mulher. Este está tratando-a como a parte mais frágil. Este está tratando-a como coerdeira da graça. Este não terá suas orações interrompidas. E como é que isso vai acontecer? Por meio do amor. É por meio do amor. O grande risco que a gente corre na vida é de ter um casamento sem amor. Isso é terrível, é um suplício, é uma tortura. É um sofrimento que não tem fim. É verdade. Um casamento onde não existe amor é para se jogar fora. Mas um casamento onde existe amor, não vai acontecer todas as coisas que nós tememos que vão acontecer. Porque onde existe amor, um vai desejar o bem do outro. E ninguém vai pensar em si mesmo em primeiro lugar. Por isso, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com sua igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame também a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Uma coisa só dá certo com a outra. Uma coisa só dá certo com a outra. Porque é necessário que o marido ame a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor com o qual o marido ama a mulher é um amor que abre mão de tudo. Tudo.
Cristo abriu mão da glória divina que ele tinha ao lado do Pai para nascer num estábulo com cheiro de estrume, ao lado de animais, nascer numa situação sem nenhuma lembrança de dignidade ou de higiene, para ser deitado num lugar que nem cama era, num lugar onde os animais comem. Ele abriu mão de tudo pela igreja. E nós temos medo de obedecer a Jesus? Não, porque Ele nos ama. Ele nos ama e Ele faz o que é certo por nós. Uma coisa só dá certo com a outra. A submissão dá certo com o amor. O amor dá certo com a submissão. Porque por meio da submissão a mulher se entrega ao seu marido e por meio do amor o marido se entrega à sua mulher. E os dois se entregam um ao outro. E isso que é casamento. O mundo tem muitas imitações de casamento, coisas que parecem casamento, com um bolo de casamento, enfeite de casamento, vestido de casamento, mas que não é casamento. Isto é casamento. Pois a mulher tem um dever de obedecer ao marido, de se sujeitar a ele, porque o marido tem um dever ainda maior. O marido tem o dever de se entregar pela sua mulher. Isso pode ser exemplificado e ilustrado da seguinte forma. Suponha que você casou. Quer casar? Casar é bom, viu? Eu sou homem casado, posso falar por experiência própria. Ótimo. Você casou com a sua mulher e vocês foram num cruzeiro, né? Vocês foram viajar de navio para, sei lá, Antártida, passar um frio maluco, ver umas geleiras, uns ursos polares. É um negócio que eu tenho vontade de fazer. Quem sabe daqui a 50 anos, né? Se algum milagre acontecer e a moeda, essa coisa que a gente chama de moeda, mas que não é, né? Que é o real. Se isso valer alguma coisa algum dia, talvez eu possa fazer isso, né? E você está lá num cruzeiro. E aí você pensa, eu estou aqui num cruzeiro, eu tenho um parafusamento, sou meio desmiolado, naturalmente eu vou imitar aquela cena do filme Titanic, né? E abre os braços lá na ponta e a pessoa cai, puf, né? Quem caiu? A mulher. O marido tem que pular para buscar. Por quê? Porque ele tem que amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O marido tem que se entregar para a mulher. Quem caiu? O marido. A mulher não tem que pular para buscar. Ela tem que chamar ajuda. Ela tem que falar, socorro, meu marido caiu e eu vou ficar aqui do lado de dentro. Por quê? Porque é assim que é. Porque a entrega do marido pela mulher é maior, porque a entrega de Cristo pela igreja. E se a gente entender isso, tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. O problema é que a gente, às vezes, quer obedecer a Deus metade e não dá. Não faz sentido. Não dá certo. Nós temos que obedecer a Deus por completo. Sabe por quê? Porque é isso que está na palavra. Se o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja, a mulher pode até ser ímpia. Pode ser uma mulher ruim, uma mulher rebelde, uma mulher que despreza o próprio marido, que humilha o próprio marido. Você deve conhecer exemplos disso ao redor de você, na sua vida. Mesmo assim, ela pode ser ganha pelo procedimento do marido. Porque o marido santifica a mulher, o marido crente, quando ele vive a vontade de Deus por inteiro, ele santifica. Da mesma forma, a mulher pode santificar o marido, respeitando, honrando e sim, obedecendo. Como Sara obedeceu a Abrão quando ele estava errado. Porque por meio daquela obediência, Deus agiu. Não é porque Abrão estava certo, Abrão estava errado. Abrão estava errado. Mas Sara estava certa. Sara fez a parte dela. E sabe o que aconteceu quando Sara fez a parte dela? Deus fez a parte dele. E tudo voltou ao normal. E tudo ficou certo. E eu tenho certeza que quando Sara voltou para as mãos de Abraão, Abraão fez aquela cara de homem quando erra e falou, me desculpa.
Eu sei que eu estava errado, eu estava com muito medo. E aí Sara pôde falar, eu tinha razão. Você é um tolo, mas eu te amo. Irmãos, as coisas de Deus, elas são desse jeito. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos abençoados. Quando nós fazemos a nossa própria vontade, nós não somos abençoados. Nós nos alienamos das bênçãos de Deus. Existem coisas que Deus nos pede para fazer na sua palavra que nós não queremos. É verdade. E tem coisas nas quais nós tentamos, mas falhamos. Nós queremos, mas não conseguimos da primeira vez. Talvez nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, nem da quinta. Mas Deus continua nos dando chances quando Ele vê que nós estamos nos esforçando no caminho da obediência, querendo seguir nos passos da palavra de Deus. Isso é verdade a respeito do casamento, que é o tema que eu quis tratar aqui essa noite, mas é verdade em relação a tudo que acontece na nossa vida. Eu não sou uma pessoa que está casada, igual aqueles grandes palestrantes sobre casamento, que falam que estão casados há 30 anos e nunca brigaram com a esposa. Eu estou casado há 3 e a gente briga, a gente bate boca. Por quê? Porque eu sou ruim, porque eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a tratar minha esposa e a honrá-la como a parte mais frágil. Estou aprendendo a amá-la como Cristo amou a igreja. A mulher não nasceu pronta para casar e o homem também não nasceu pronto. A mulher quer ser mais do que ela é e o homem também quer ser mais do que ele é. Porque nós somos egoístas, no fundo do nosso coração nós somos egoístas. A pergunta é o que nós vamos fazer a respeito disso? Nós vamos obedecer a Deus e esperar que Ele mude a situação? Ou nós vamos fazer a nossa própria vontade e tentar fazer as coisas se encaixarem no nosso próprio jeito? Eu te convido a olhar ao redor na sua vida e a meditar nas pessoas que você conhece, que têm tentado fazer tudo na sua própria força e do seu próprio jeito. Pessoas que têm feito todo tipo de coisa, todo tipo de simpatia, todo tipo de trabalho para salvar o próprio casamento. Qual tem sido o resultado disso? Pessoas que não fazem a vontade de Deus. O resultado que você quer para a sua vida é o que eles têm tido? Se você quer um resultado diferente, haja de maneira diferente. Se você quer chegar num lugar melhor, tome decisões melhores e comece pela decisão de obedecer à palavra de Deus. Graças a Deus pela sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Senhor, é um grande mistério este assunto de casamento, que a tua palavra disse. É um grande mistério o casamento entre Cristo e a sua igreja. Mas é um mistério eterno, Senhor Deus, é um mistério que é desde o princípio. E nós podemos entender que o Senhor que não muda, não cria princípios que mudam. Os teus princípios são imutáveis. E nós, Senhor Deus, tomamos algum tempo agora para que o Senhor falasse conosco por meio da tua palavra, a respeito dos teus princípios para o casamento. Senhor Deus, eu peço que o teu Espírito Santo nos ajude a guardar a tua palavra no coração para não pecarmos contra ti, Deus. Que o teu Espírito Santo nos mostre aquilo que temos errado, aquilo que nós temos feito que não tem te agradado, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo mostre aquela mancha no nosso coração que permanece. Talvez desde o dia que a gente se converteu a Jesus, nós tivemos o nosso coração limpo, mas logo depois vieram as preocupações da vida, logo depois veio a ganância, veio a avareza, veio o medo, veio a malícia e manchou nosso coração. E tem um pedacinho do coração que está manchado desde aquele momento e nós nunca limpamos, Deus. Nós deixamos lá e temos
tido medo de te obedecer, Senhor Deus. E temos tido medo de fazer aquilo que o Senhor manda. Tido muitas reservas em relação à sua palavra, em relação à sua igreja, por causa dessa mancha. E eu peço que o teu Espírito Santo lide com isso, em nome de Jesus. Pois o teu Espírito Santo é fogo consumidor, pode consumir, purificar esta mancha em nosso coração, essa mancha de medo que nos aliena da graça, essa mancha de malícia que nos aliena da tua pureza, essa mancha de ira que nos aliena da tua mansidão. Que o Senhor purifique esta mancha pelo teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, para que possamos ser mais uma vez puros, para que possamos ter relacionamentos puros, casamentos puros, famílias puras, namoros puros, Senhor, em nome de Jesus. Que tenhamos pensamentos puros um a respeito do outro, que tenhamos palavras puras para entregar uns para os outros, Senhor Deus. Palavras que não têm peso de acusação, palavras que não têm peso de vergonha, palavras que não têm peso de culpa, mas palavras que são bem temperadas, palavras que abençoam, palavras que edificam. Mas isso, Senhor Deus, depende que o Senhor limpe o nosso coração. Nós tentamos, Senhor Deus, nós tentamos limpar o nosso próprio coração e não conseguimos. Nós tentamos fazer as coisas do nosso próprio jeito e não tivemos sucesso, Deus. Então eu peço que o Senhor quebrante o nosso coração, de maneira que nos submetamos à tua vontade e façamos aquilo que o Senhor manda. Que amemos uns aos outros, que nos submetamos uns aos outros, que honremos e respeitemos a autoridade e o poder, o único poder que existe, que não é um poder que emana do marido, não é um poder que emana da mulher, não é um poder que emana da igreja, não é um poder que emana do pastor, mas é um poder que emana de Deus. Que nos submetamos ao único poder que tem a capacidade de ressuscitar os mortos e nos dar a vida eterna, Senhor Deus. Pois essa é a nossa esperança. É pensando nisso que a gente suporta o dia mal e suporta as aflições, as perseguições que nós sofremos quando tentamos fazer o bem à tua vontade, Deus. É nos apegando a essa vida eterna, a esse poder que a vida faz sentido, Deus. Eu peço que o Senhor nos convença, cada um de nós, a obedecermos a Ti, da maneira que nos cabe te obedecer, em nome de Jesus. Amém.